Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é professor Adalberto Souza, ou professor Beto. O tema de hoje é produção de textos técnicos e resenha crítica. Lembrando que um texto técnico é quando eu utilizo conhecimento para produzir ele. Professor, o que é resenha? Hoje a gente vai falar muito sobre resenha. Você já viu algum jovem falando assim, eu estou resenhando? Vamos lembrar, vou deixar essa frase no ar. Eu estou resenhando. Vamos observar aqui. Conceito. Resenha é a descrição de um objeto. Pode ser uma obra literária, pode ser um filme, pode ser um CD, pode ser uma peça de teatro. Descrição. Professor, mas assim, é um texto descritivo? Não. Vamos pensar sobre essa palavra. Descrição de um objeto a partir de uma apreciação. Olha só, complicou um pouquinho? Mas calma que a gente vai resolver isso. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião. Ou seja, eu vou observar um objeto e vou fazer minhas opiniões sobre aquele objeto. Professor, mas como assim opinião? Vamos pegar um livro, por exemplo. O seu professor pediu para você fazer a resenha de um livro. O que eu vou observar neste livro? Eu vou observar a minha opinião sobre aquela obra. Opinião em que sentido? Se é um texto técnico, sobre a qualidade daquela obra. Mas como assim, professor? Como que eu vou poder fazer uma colocação sobre a qualidade de uma obra literária? Na sua formação como leitor, você observou que o livro que você está lendo é um romance. E você vai dizer se o enredo é bom, se os personagens são interessantes, se o tempo, se o espaço, características que você conhece. Só lembrar do pente, tá? Quando eu vou fazer a análise, a resenha crítica, eu vou observar a estrutura do texto, a linguagem dele, e aí eu vou fazer a minha resenha crítica, que é a minha opinião sobre determinada obra. Eu tenho resenha resumo e resenha crítica. Logo a gente vai descobrir como a gente vai fazer as duas. Observamos aqui. Resenha crítica, é a nossa primeira. É uma análise interpretativa. Vamos dizer assim, você assistiu um filme, você gostou do filme, você quer produzir uma resenha sobre ele. Então eu observei o filme, vi o filme e agora eu vou trabalhar o filme. O enredo é legal? A trama é boa? Os personagens são interessantes? O espaço, o tempo? E aí você começa a construir a sua resenha, a partir da observação estrutural daquela narrativa, para depois para a linguagem e os outros elementos que a compõem. Vamos observar aqui. Quando a gente vai fazer a resenha, é necessário atentar ao tema. Primeira coisa, estou fazendo a resenha de um livro que fala sobre a África. Meu tema é África e as relações sociais que acontecem na África. Eu preciso me aprofundar, obter conhecimento sobre o tema para que eu possa fazer essa resenha crítica. Antes de ler o livro, eu preciso ler outros embasamentos teóricos para que eu possa falar sobre a África. Primeira coisa. Vamos observar agora. Além disso, as considerações pessoais sobre o objeto analisado. Então, eu fiz toda a minha leitura, fiz o meu embasamento teórico e agora eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, tá? Professor, está parecendo muito complicado. Calma que a gente já vai desvendar esse mistério aí. Como a gente produz uma resenha? Primeiro passo, escolha do tema a ser analisado. Então vamos lá, peguei um livro que eu gosto, tem que ser algo que eu tenho interesse, mas o meu professor pediu um livro que eu não gosto. Opa, não existe livro ruim, gente. Sempre existe um livro bom, ou um meio termo, ou algo que a gente precisa aprender. Tudo é conhecimento nessa vida, ok? Então olha só, peguei o livro. Vamos dizer assim, o livro fala sobre cidades. Cidades superpovoadas, com superpopulação, como São Paulo. Olha o tema, cidades superpovoadas. Eu vou ler sobre isso, vou buscar outros autores, outras referências. Feito isso, eu vou para o segundo passo, aprofundamento e contextualização do tema. Como a gente está fazendo, buscamos outros teóricos, estamos aprofundando, agora eu vou contextualizar o tema. O livro fala sobre a cidade de São Paulo, então eu estou contextualizando o tema. Como é São Paulo? Como ela foi formada? Como é seu contexto histórico? Como é a sua população? Ó, estou contextualizando, tá? Estou colocando palavras para ajudar no entendimento do tema. E por último, a argumentação e criação de um juízo de valor. Olha a palavra-chave, juízo de valor. Esta é a sua opinião sobre o assunto, sobre o livro em questão. Eu tenho dois tipos de resenha, como eu comentei anteriormente. A resenha resumo e a resenha crítica. Resenha resumo é um texto informativo e descritivo. Simples. O livro retrata a história da Maria com o João, na fazenda. Ó, só estou resumindo. Simples. Resenha crítica. Além de sintetizar as ideias,
E os principais objetivos, a resenha crítica é marcada pelo juízo de valor. O livro retrata a história da Maria e do João na fazenda tal, mas não é um livro adequado porque possui uma linguagem... já estou emitindo um juízo de valor. Observaram a diferença? Na resenha resumo, eu apenas resumo a história. Na resenha crítica, eu coloco a minha opinião como leitor sobre o texto. Eu trouxe aqui um exemplo de uma resenha resumo, tá? Aqui está o livro da autora Maria Julita Drummond de Andrade, chamado Diário de uma Garota, editora Record. Vamos observar o texto. Diário de uma Garota, Record editora, Maria Julita autora, consiste em um texto que comove de tão bonito. Nele o leitor encontra o registro amoroso e miúdo de pequenos nadas, que preencheram os dias de um adolescente em férias no verão de 41 e 42. Observaram? Eu tenho nessa resenha, que é um pouquinho crítica, não muito, porque a autora faz um juízo de valor sobre o texto, eu tenho um pequeno juízo de valor. Consiste em um texto que comove de tão bonito. Não é a opinião pessoal desta resenhadora, da pessoa que fez a resenha? Sim. E aí ela começa a descrever os elementos. Nele o leitor encontra um registro amoroso. Opa, olha aí o enredo. Depois, em miúdos do pequeno nadas que preencheram os dias de um adolescente em férias. Olha o personagem. Depois, no verão antigo de 41 e 42. Olha o tempo e o espaço. Vamos observar o segundo parágrafo. Acabados os exames, Maria Julieta começa o diário. Olha o nosso personagem sendo descrito aí, a ação do enredo acontecendo. Estão observando? Não é algo tão complicado. Na resenha crítica dessa, digamos que é um trabalho do ensino médio, não é um trabalho tão aprofundado como se fosse no ensino superior, tá? Mas funciona exatamente dessa forma. Quando eu for buscar a resenha crítica, eu preciso contextualizar, eu preciso aprofundar e depois emitir um resumo de valor. Se for uma resenha resumo, faço um resuminho sobre o que foi abordado no livro. Na aula de hoje, falamos sobre a produção de um texto técnico, a resenha, dividida em resenha resumo e resenha crítica. Na resenha resumo, eu apenas faço um resumo sobre tudo o que acontece num livro, num filme, numa peça de teatro. Na resenha crítica, eu coloco a minha opinião sobre um determinado assunto e um determinado tema que está sendo desenvolvido naquele texto, naquele filme ou naquela peça teatral. Eu agradeço a presença de todos e vamos lembrar a nossa frase inicial. Vamos resenhar? Continue resenhando. Um abraço e até a próxima aula.